Olá, seja muito bem-vindo a este vídeo. Quem fala é Marcelino Araújo. Dia 10/5/2017, 23 horas e 54 minutos. Está aqui a leitura bíblica diária de hoje. Vou ler Zacarias capítulos 8, 9 e 10. Convido você a acompanhar comigo essa leitura bíblica. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Depois veio a minha palavra do Senhor dos Exércitos, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos: zelei por Sião com grande zelo e com grande indignação zelei por ela. Assim diz o Senhor: voltarei para Sião e habitarei no meio de Jerusalém. E Jerusalém chamar-se-á a cidade da verdade, e o monte do Senhor dos Exércitos, o monte santo. Assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda nas praças de Jerusalém habitarão velhos e velhas, levando cada um na mão o seu bordão por causa da sua muita idade. E as ruas da cidade se encherão de meninos e meninas, que nelas brincarão. Assim diz o Senhor dos Exércitos: se isto for maravilhoso aos olhos do restante deste povo naqueles dias, será também maravilhoso aos meus olhos? Diz o Senhor dos Exércitos. Assim diz o Senhor dos Exércitos: eis que salvarei o meu povo da terra do Oriente e da terra do Ocidente, e trá-los-ei e habitarão no meio de Jerusalém, e eles serão o meu povo, e eu lhes serei o seu Deus, em verdade e em justiça. Assim diz o Senhor dos Exércitos: esforcem-se as vossas mãos, ó vós que nestes dias ouvistes estas palavras da boca dos profetas, que estiveram no dia em que foi posto o fundamento da casa do Senhor dos Exércitos, para que o templo fosse edificado. Porque antes destes dias não tem havido salário para os homens, nem lhes davam ganhos os animais, nem havia paz para o que entrava nem para o que saía, por causa do inimigo, porque eu incitei a todos os homens, cada um contra o seu próximo. Mas agora não serei para com o restante deste povo como nos primeiros dias, diz o Senhor dos Exércitos, porque haverá semente de prosperidade, e a vide dará o seu fruto, e a terra dará a sua novidade, e os céus darão o seu orvalho, e farei que o restante deste povo herde tudo isto. E há de suceder, ó casa de Judá e casa de Israel, que assim como fostes uma maldição entre os gentios, assim vos salvarei, e sereis uma bênção. Não temais, esforcem-se as vossas mãos, porque assim diz o Senhor dos Exércitos: como pensei fazer-vos mal, quando vossos pais me provocaram a ira, diz o Senhor dos Exércitos, e não me arrependi, assim tornei a pensar nestes dias, fazer o bem a Jerusalém, a casa de Judá. Não temais. Estas são as coisas que deveis fazer: falai a verdade, cada um com o seu próximo, executai juízo de verdade e de paz nas vossas portas. E nenhum de vós pense mal no seu coração contra o seu próximo, nem ameis o juramento falso, porque todas estas coisas são coisas que eu odeio, diz o Senhor. E a palavra do Senhor dos Exércitos veio a mim, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos: o jejum do quarto, e o jejum do quinto, e o jejum do sétimo, e o jejum do 10º mês será para a casa de Judá gozo, alegria e festividades solenes. Amai, pois, a verdade e a paz. Assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda sucederá que virão os povos e os habitantes de muitas cidades, e os habitantes de uma cidade irão a outra, dizendo: vamos depressa suplicar o favor do Senhor e buscar o Senhor dos Exércitos. Eu também irei. Assim virão muitos povos e poderosas nações a buscar em Jerusalém ao Senhor dos Exércitos e a suplicar o favor do Senhor.
Assim diz o Senhor dos Exércitos: naquele dia sucederá que pegarão 10 homens de todas as línguas das nações, pegarão, sim, na orla das vestes de um judeu, dizendo: iremos convosco, porque temos ouvido que Deus está convosco. O peso da palavra do Senhor contra a terra de Hadraque e Damasco, o seu repouso, porque o olhar do homem e de todas as tribos de Israel se volta para o Senhor. E também Amate, que confina com ela, e Tiro e Sidom, ainda que sejam mais sábias. E Tiro edificou para si fortalezas e amontoou prata como pó e ouro fino como a lama das ruas. Eis que o Senhor a despojará e ferirá no mar a sua força, e ela será consumida pelo fogo. Ascalon o verá e temerá, também Gaza, e terá grande dor. Igualmente Ecrom, porque a sua esperança será confundida, e o rei de Gaza perecerá, e Ascalon não será habitada, e um bastardo habitará em Asdod, e exterminarei a soberba dos filisteus, e da sua boca tirarei o seu sangue, e dentre os seus dentes as suas abominações, e ele também ficará como um remanescente para o nosso Deus, e será como governador em Judá, e Ecrom como um jebuseu. E acampar-me-ei ao redor da minha casa contra o exército, para que ninguém passe nem volte, para que não passe mais sobre eles o opressor, porque agora vi com os meus olhos. Alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis que o teu rei virá a ti, justo e salvador, pobre e montado sobre um jumentinho, sobre um jumento e sobre um jumentinho, filho de jumenta. E de Efraim destruirei os carros, e de Jerusalém os cavalos, e o arco de guerra será destruído, e ele anunciará paz aos gentios, e o seu domínio se estenderá de mar a mar, desde o rio até as extremidades da terra. Ainda quanto a ti, por causa do sangue da tua aliança, libertei os teus presos da cova em que não havia água. Voltai à fortaleza, ó presos de esperança. Também hoje vos anuncio que vos restaurarei em dobro. Porque curvei Judá para mim, enchi com Efraim o arco, suscitarei a teus filhos, ó Sião, contra os teus filhos, ó Grécia, e por-te-eis, ó Sião, como a espada de um poderoso. E o Senhor será visto sobre eles, e as suas flechas sairão como relâmpago. E o Senhor Deus fará soar a trombeta, e irá com os redemoinhos do sul. E o Senhor dos Exércitos os amparará, eles devorarão, depois que os tiverem sujeitado. As pedras da funda também beberão, e farão barulho com excitados pelo vinho, e encher-se-ão como bacias de sacrifício, como os cantos do altar. E o Senhor seu Deus naquele dia os salvará, como ao rebanho do seu povo, porque como pedras de uma coroa eles resplandecerão na sua terra. Porque quão grande é a sua bondade, e quão grande é a sua formosura, o trigo fará florescer os jovens, e o mosto as virgens. Pedi ao Senhor chuva no tempo da chuva serôdia. Sim, ao Senhor que faz relâmpagos, e lhes dará chuvas abundantes, e a cada um erva no campo. Porque os ídolos têm falado vaidade, os adivinhos têm visto mentira, e contam sonhos falsos, com vaidade consolam. Por isso, seguem o seu caminho como ovelhas, estão aflitos porque não há pastor. Contra os pastores se acendeu a minha ira, e castigarei os bodes. Mas o Senhor dos Exércitos visitará o seu rebanho, a casa de Judá, e os fará como o seu majestoso cavalo na peleja. Dele sairá a pedra de esquina, dele a estaca, dele o arco de guerra, dele juntamente sairá todo o opressor. E serão como poderosos que na batalha esmagam ao inimigo no lodo das ruas, porque o Senhor estará com eles, e confundirão os que andam montados em cavalos. E fortalecerei a casa de Judá, e salvarei a casa de José, e fá-los-ei voltar
porque me compadeci deles, e serão como se eu não os tivera rejeitado, porque eu sou o Senhor seu Deus, e os ouvirei. E os de Efraim serão como um poderoso, e o seu coração se alegrará como pelo vinho, e seus filhos o verão, e se alegrarão, o seu coração se regozijará no Senhor. Eu lhes assobiarei e os ajuntarei, porque eu os tenho remido, e multiplicar-se-ão como antes se tinham multiplicado. Ainda que os espalhei por entre os povos, eles se lembrarão de mim em lugares remotos, e viverão com seus filhos e voltarão. Porque eu os farei voltar da terra do Egito, e os congregarei da Assíria, e trá-los-ei à terra de Gileade e do Líbano, e não se achará lugar bastante para eles. E ele passará pelo mar com angústia, e ferirá as ondas no mar, e todas as profundezas do Nilo se secarão. Então será derrubada a soberba da Assíria, e o cetro do Egito se retirará. E eu os fortalecerei no Senhor, e andarão no seu nome, diz o Senhor. E termina aqui a leitura bíblica diária de hoje. Muito obrigado, você que acompanhou. Deus te abençoe. Volte sempre que puder e quiser. Curta, comente, compartilhe este vídeo nas redes sociais. Fique com Deus e fique na paz. E até a próxima leitura bíblica, se Deus quiser. E tchau!